Senhor nosso Deus e eterno Mestre Jesus, eu quero te agradecer, Pai Santo, por esta oportunidade, este privilégio de estarmos aqui para cultuarmos o teu santo nome. Somos um número pequeno, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Usa aqui o teu servo, Dr. Hugo, para nos trazer a tua palavra segundo a direção do teu Santo Espírito. Unge a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. A paz do Senhor, irmãos. Todos bem? Irmãos, eu gostaria que, se possível, abríssemos nossas Bíblias no texto de Mateus 7, verso 24. Mateus 7, verso 24. Eu quero desde já agradecer ao irmão Luiz Carlos, que me fez o convite. Me ligou hoje de tarde e falou: irmão, eu sei que está meio em cima da hora, mas tem a possibilidade do irmão estar lá conosco hoje? Eu falei: irmão, é difícil, mas eu não vou recusar. E se ele me ligasse a hora que eu pisar ali na porta, 7h30, e eu falei: irmão, eu vou. Se fosse 7h20, irmão, eu vou. Porque quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Quem nos capacita é o Senhor. Se fosse por mim, irmão, se eu fosse analisar a minha capacidade, eu não subiria nesse ponto, porque tem tanta gente mais capaz que eu aqui para trazer a palavra, tecnicamente falando, mas eu sei que quem nos usa, quem nos capacita é o Senhor. E é por isso que eu louvo e exalto o nome santo e poderoso do Senhor e agradeço ricamente por essa oportunidade, pela confiança dos irmãos. Mateus 7, versos 24. E só para justificar os irmãos, esse texto seria o tema da nossa última lição da nossa revista da Escola Dominical. E hoje o culto ele é dirigido pelo departamento da Escola Dominical. E o tema acerca do Sermão do Monte finalizaria sobre essa parábola que Cristo ministrou àquelas pessoas já no final do Sermão do Monte, acerca dos dois alicerces. E o verso 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25, a igreja. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Meus irmãos podem se sentar. Irmãos, hoje talvez seja um dos cultos, ou talvez o culto mais difícil que eu esteja participando. E eu estava ali em cima sentado e observando o rosto de cada um dos irmãos. E parece que, não parece, é isso. A tristeza estampada nos olhares, numa face cansada, por uma semana tão difícil que foi. Nós acabamos de atravessar um dos períodos, talvez, que a igreja mais sofreu. Já tivemos episódios parecidos, mas essa semana foi uma semana muito difícil. Mas o que nós precisamos entender, e o tema dessa lição, da escola que seria ministrada hoje, que é o tema que eu quero tratar com os irmãos rapidamente, e eu até disse para o irmão Luiz, irmão Luiz, não sei que tempo vai ter a duração dessa palavra, mas estou lá firme. Mas nesse período que eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema, é o que eu gostaria desde já que nós fizéssemos uma reflexão acerca daquilo que foi a nossa amada irmã Sirlene aqui na casa do Senhor.
essa parábola que Cristo traz às igrejas, às pessoas que estavam naquele momento, e é interessante observar, irmãos, que Cristo, de uma forma, como sempre, muito sábia, de maneira a fazer com que todos entendessem o que ele quis dizer, no final das contas, no final do sermão, já caminhando para o final do Sermão do Monte, irmão Luiz, Cristo resolve fazer uma observação que resume em grande parte tudo que ele havia falado. E ele traz um dos maiores ensinamentos para a igreja e que nos vale desde aquela época até os dias de hoje e valerá para todo sempre. De nada adianta ouvirmos se nós não praticarmos. O que Cristo quis dizer na parábola dos 2 alicerces foi sobretudo acerca da obediência. Cristo nos chama atenção e nos faz observar dois grupos de pessoas. Ele ministrando aquela palavra aquelas pessoas, ele sabia que muita gente sairia dali, observaria tudo o que ele havia falado, aplaudiria Cristo talvez e dissessem: que palavra, que ensinamento. Só que um grupo dessas pessoas, além de ouvir, praticaria, mas outro grupo ouviria, mas não praticaria. E é nesse contexto que Cristo traz a parábola e nos alerta acerca da importância de ouvir e praticar. Não adianta ouvir se não colocar em prática. E a importância da obediência, ela se revela de uma forma profunda para nós cristãos nos dias de hoje. O pastor Ida Marques, ele é insistente nisso. E ele sempre nos diz, nos ensina, que o que ele faz é fincar as placas e nos direcionar ao caminho. Muita gente ouve e pratica. Alguns ouvem, não praticam. E Cristo nos revela, fazendo uma comparação por meio dessa parábola, ele diz o seguinte: eu quero ensinar vocês, Cristo dizendo àquelas pessoas, eu quero ensinar vocês que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, eu vou compará-lo, eu vou enxergar essa pessoa como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha, irmãos, no contexto bíblico, a rocha para o cristão é Cristo. Aquele cristão que fundamenta a sua fé, o cristão que fundamenta a sua caminhada com Cristo, irmãos, pode vir qualquer adversidade, nós atravessaremos qualquer tipo de problema e não cairemos. O grande problema são aquelas pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo palavras, e hoje em dia nós temos um problema que às vezes eu converso com a Vitória sobre isso. As pessoas, elas perderam talvez a capacidade de prestar atenção numa palavra na igreja, ou talvez até de contemplar, pastor, as palavras que os nossos irmãos aqui da nossa igreja dão, por uma razão talvez muito simples e muito prejudicial, que se chama rede social. Hoje em dia você pega o Instagram, você abre ali, tem vídeo de tudo quanto é pregador, que fala asneira, que fala coisa certa, mas outros que falam coisas erradas, e as pessoas ouvem e começam a ter aquilo como automático, elas passam e não prestam atenção no conteúdo, parece que aquilo entra na pessoa e sai da mesma velocidade que entrou. E Cristo vem e nos faz um alerta exatamente sobre isso, fala assim, ó, meus irmãos, não adianta nada ouvir e não praticar. Se você ouve, mas não absorve, não coloca, não guarda essa palavra no seu coração, e quando você vê um irmão machucado lá de fora, precisando de uma palavra amiga, você passa direto, não dá a mínima para ele, você não está praticando, você não está fazendo as boas obras. Tudo o que Cristo quer é que nós, além de ouvirmos o que Ele tem a nos dizer, irmãos, e Cristo fala conosco em tantas oportunidades. Cristo fala conosco em tantos momentos durante o nosso dia. Não é só durante o momento em que nós estamos sentados no banco ouvindo a palavra dEle. Às vezes Cristo quer falar conosco no nosso trabalho, numa pessoa que chega e nos cumprimenta e pergunta se você está bem. Você pergunta se ela também está bem, e às vezes ela quer te falar que não e precisando de uma ajuda. E aquele é o momento de nós praticarmos o que aqui nós aprendemos. E Cristo, ele vem trazendo isso de uma forma muito profunda e fazendo sempre a comparação da casa construída na rocha e a casa que não é construída na rocha, mas ela é construída sobre a areia. E ele vem e diz, a casa que é construída na rocha, sobre a rocha, não sobre
a rocha, ela vai ter um alicerce tão firme, mas tão firme, irmão Gel, que pode vir vento, pode vir a água, pode vir a tempestade que for. Aí aqui tem um alerta. Cristo não diz que a casa construída sobre a rocha não passará por adversidades, ela também passará. O cristão, mesmo andando nos caminhos corretos, nós também passaremos pelas adversidades. Nós também sofreremos as angústias que esse mundo proporciona a todo mundo. Só que tem uma diferença. Aquele que tem sua casa, sua vida, o seu relacionamento, e a casa que no contexto trazido por Cristo, tem um sentido muito amplo. Essa casa, ela significa o seu relacionamento na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Ela significa o relacionamento, a sua conduta de vida. A casa aqui, Esplanada, Pastor Wilson, ela significa a nossa trajetória aqui na terra. Ela significa a vida do cristão aqui na terra. E quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, nós temos a capacidade de, mesmo em meio às adversidades, conseguirmos atravessar e chegar lá no fim e dizer: eu venci e estou em Cristo. Mas aquele que constrói a sua casa, e Cristo vem fazendo essa observação de uma maneira tão efusiva, de uma maneira tão apertada, que ele diz o seguinte: porém aquele que constrói a sua casa sobre a areia, que é um terreno frágil, embora ele seja mais fácil de ser cavado, irmão, e aqui talvez seja a grande diferença. A rocha, para alcançar, para penetrar a rocha, é difícil, e é por isso que o caminho do cristão é difícil. Nós não conseguimos trilhar um caminho no sentido de alcançar as bênçãos do Senhor, de alcançar o plano da salvação de Cristo, de chegar ao final e Cristo poder olhar e dizer para a igreja que Ele mesmo carrega o testemunho, para a igreja de Filadélfia, e falar: igreja de Filadélfia, eu te reconheço, eu percebo as suas boas obras. Conseguir chegar ao final dessa caminhada, assim como a igreja de Filadélfia, irmão, para Cristo mesmo dizer que a igreja venceu, para que nós fomos vencedores, dizer que nós somos vencedores, não é uma tarefa fácil. E essa dificuldade, ela é explanada justamente nesse contexto da rocha. Construir sobre a rocha é o melhor dos planos, do ponto de vista de estrutura. Mas construir sobre a rocha, talvez seja o plano mais difícil, muito mais difícil do que na areia. Então essa comparação, rocha e areia, traz para nós muitos significados. Ela traz para nós significados tão profundos, irmãos, que eu, quando hoje de tarde agora, fazendo uma reflexão sobre isso, eu fiquei imaginando que a mesma capacidade que essa parábola tem de nos trazer essa profundidade do alicerce, pastor, é como a gente enxerga uma árvore plantada no chão. A profundidade da raiz determina a capacidade daquela árvore de ela resistir aos ventos, de ela conseguir nutrir aquilo que ela precisa para ela sobreviver ou não. O cristão que tem um relacionamento profundo com Cristo, o cristão que tem um relacionamento de amizade com o Senhor, de proximidade com o Senhor, tem suas raízes profundas, irmãos. Não importa o que aconteça, se vem uma dificuldade, se vem um vento, pode acontecer o que for, ele está aqui na igreja. Na semana seguinte, passa e vem outro problema: mas o irmão falou isso para mim, falou aquilo, eu não gostei. Ele está na igreja. Cristo nos disse que aqui nós passaríamos adversidades. Isso é propício desse mundo, irmãos. Quem disse para você que tornando-se cristão a vida seria fácil, mentiu para você. Se alguém disse isso, mentiu. A vida ela não se torna fácil. Cristo mesmo nos revelou que quando nós aqui experimentássemos do que esse mundo nos daria, nós passaríamos por grandes adversidades, só que Ele nos traz um alento, que é o alento que o cristão precisa ser. Irmão, tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Cristo venceu o mundo por nós, irmãos. É Ele quem nos dá a força, é Ele quem traz o alento para as nossas vidas. Nós estamos passando esse período tão difícil, mas eu tenho certeza que a igreja ela vencerá, ela continuará passando pelas dificuldades, irmãos. Isso não cessará. Essas dificuldades que talvez nós atravessamos no nosso trabalho, na nossa família, em todo o contexto da nossa vida, é inerente ao mundo.
O maligno está pronto para criar todas e quaisquer ciladas, para colocar na nossa mente que a caminhada com Cristo, além de difícil, ela é desprezível. Mas nós precisamos entender que a caminhada com Cristo, embora difícil, é o caminho, é o único caminho que nós precisamos seguir. Amém? A caminhada sem Cristo, irmãos, ela é revelada na parábola por meio daquele que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, a casa dele não tem um alicerce. Eu lembrei, pastor, do senhor comentar um dia sobre uma casa que o senhor foi olhar. E que o senhor perguntou para o camarada lá qual era a espessura ou a profundidade da viga. Ele falou aproximadamente 30 centímetros. Primeira coisa que o senhor fez foi, isso aqui não me interessa. Ela não tinha uma boa estrutura, ela não tinha um bom alicerce. E aqui entra outro grande detalhe. O que nos importa, irmãos, e o que importa para Cristo não é a fachada. Quando nós lemos esse trecho, em que Mateus escreve, do verso 24 ao verso 27, nós percebemos o seguinte: ao que tudo indica, o material que Cristo referia-se àquelas duas casas, o material era o mesmo, pastor. Os construtores eram semelhantes. Tudo que tinha disponível para ele construir, o cimento, vamos imaginar, daquela época. Mas a ferragem, pastor, viu, se fosse hoje, era tudo a mesma. Sabe qual foi o problema? A escolha do lugar, a escolha do alicerce. Que tipo de alicerce você quer edificar a sua casa? Que tipo de alicerce que você quer edificar a sua vida com Cristo? Edificando-se sobre a rocha, nós temos um caminho. Edificando sobre a areia, nós temos outro totalmente diferente, irmãos. E é por isso que nós precisamos sempre estar edificados em Cristo Jesus, sobre a rocha. O livro de Provérbios, Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 15:5 diz: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. Já no que diz respeito ao alicerce forte, em Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. E o que nós precisamos saber, irmãos, acima de tudo, é que todo o conhecimento que nós precisamos para edificar essa nossa casa está na palavra do Senhor. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades e nós começamos a enxergar algo que a gente começa a buscar ajuda, pastor, começa a buscar soluções onde nós não encontramos soluções. Esses dias eu estava pregando lá no Campos Verdes, eu usei uma passagem que nós tivemos como referência que eu acho que é válida para esse momento. O irmão Caetano está aqui, vai lembrar bem disso. E acho que, não sei se tem algum outro caminhoneiro aqui. Aproximadamente 2, 3 anos, irmão Caetano, que teve aquele problema com os caminhoneiros, teve uma greve no Brasil inteiro, todo mundo parou. A reivindicação era justa? Era justíssima. Reivindicando uma melhor condição de trabalho, reivindicando situações melhores, melhores preços dos combustíveis. Só que tem um detalhe. Claro que os que eram cristãos, que estavam participando daquilo ali, certamente assim fizeram. Mas os caminhoneiros que estavam fazendo aquele movimento, eles direcionaram o interesse dele focado em um homem para tentar resolver o problema, pastor. E o problema não foi resolvido. Até hoje o caminhoneiro pena em decorrência das mesmas situações e vira e mexe a gente ouve rumores. Os caminhoneiros vão entrar de greve de novo. Por quê? Porque o problema não foi resolvido. A petição foi direcionada a quem não consegue resolver, pastor. Aquela petição, se ao invés daquela paralisação, eu creio nisso, ao invés daquela paralisação, houvesse um clamor nacional de todos os caminhoneiros e famílias de toda a igreja por uma melhor condição deles e daquela situação que nós estávamos atravessando, certamente nós teríamos conseguido muito mais do que eles conseguiram daquela maneira. Nós precisamos aprender, irmãos, que durante a nossa caminhada, nós precisamos pedir aquele que pode nos dar. E toda a instrução que nós precisamos está na Bíblia Sagrada, está diante de nós. Nós ficamos buscando por respostas e pedindo pessoas que não conseguem nos responder. No máximo, talvez irão nos iludir. Todas as respostas que nós precisamos estão na Bíblia Sagrada. Todas elas, sem exceção.
E é por isso que nós precisamos estar firmes e sempre edificando a nossa casa sobre a rocha. E as dificuldades, como eu disse, virão para ambas as casas, mas a diferença é que a casa que é construída sobre a rocha, ela permanecerá de pé, enquanto a casa construída sobre a areia, ela não permanecerá de pé. Tudo isso por conta da escolha que Cristo francamente nos oferece. Cristo nos dá a condição, pelo livre-arbítrio, de escolher o que nós queremos fazer. Cristo nos dá a opção, só que cada escolha nos direciona a um caminho. E os caminhos são tortuosos, irmãos, a depender da escolha que nós fazemos. Às vezes é duríssimos os caminhos e os resultados que nós escolhemos em razão disso. Os dois construtores ouvem, mas só um pratica. São as mesmas oportunidades, os mesmos materiais e as mesmas ferramentas, mas os resultados são diferentes. O alicerce indica, e eu fiz uma anotação aqui acerca disso, o alicerce indica o que a casa suporta. Irmãos, não tem nada melhor, e nos últimos dias eu tenho vivido e aprendido isso. Não tem nada melhor do que você estar com pessoas que compartilham dessa fé que você quer alcançar. E a coisa mais difícil que tem, pastor, é você conviver com pessoas que quando você expõe aquilo que você quer, referente à obra do Senhor, a pessoa te desmotiva. E é por isso que nós precisamos aprender a caminhar com pessoas que têm o mesmo alicerce que você, ou melhor que o seu. Porque sendo assim, a gente vai começar a aprender a construir a nossa casa num alicerce tão bom, ou melhor até do que aquele irmão, com aqueles ensinamentos que ele nos passa. E aqui eu faço questão, não estou vendo ele aqui agora, mas eu faço questão de mencionar o nome, porque é uma das pessoas com quem eu tenho aprendido muito nos últimos dias, que é o pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues, se você sentar do lado dele, eu não estou vendo, eu acho que ele não está aqui agora, né? Se a gente sentar do lado dele e começar qualquer conversa, ele começa a fazer uma menção na Bíblia. E aí, se você demonstrar um interesse por aquilo, ele, irmão, e no livro tal, eu estava com a Vitória aqui, ele falando isso, e no livro tal a referência é essa, no outro livro tal a referência é essa sobre aquele assunto. Tem conhecimento, irmão, tem experiência com o Senhor e quer transmitir isso, quer ensinar como fazer, pastor. É com esse tipo de gente, irmão Marcos, que a gente tem que relacionar. O meu convívio com o irmão Marcos também tem me engrandecido em tantas partes. Com o pastor eu não vou nem dizer sobre isso, porque é quem tem nos dado as oportunidades de crescimento dentro da igreja, e nós precisamos abraçar isso, irmãos. Nós precisamos entender que as pessoas que nos oferecem condições para nós caminharmos com Cristo, são essas pessoas que nós precisamos conviver. Amém? E eu, já caminhando para o final, eu já mencionei sobre isso, mas anotei que ao fim a casa não deve ter aparência, ela deve ter estrutura e alicerce. Porque é o alicerce bem feito que vai determinar se durante o período da dificuldade essa casa vai estar de pé ou se ela não estará de pé. É aquela velha história, isso é igual folha de bananeira, vê um vento vai para lá, vê outro vento vem para cá, não tem estrutura. Não consegue ter um firmamento acerca daquilo que a própria Bíblia o revela. Nós precisamos ter estrutura, irmãos, nós precisamos ter um alicerce firme, fincados sobre a palavra do Senhor, que é quem nos direciona. E acima de tudo, quem é o nosso fundamento? Quem é o nosso alicerce? É o Senhor Jesus Cristo. Cristo esteve aqui na terra, 100% homem e 100% Deus. Deus envia seu Filho, e o maior ensinamento que Ele nos dá, vai ser difícil, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E nos oferta a salvação, o plano da salvação, que é o plano por excelência maravilhoso que Deus nos proporciona. E convertendo esse assunto na dificuldade que nós passamos essa semana, eu queria fazer uma breve menção. A gente chorou muito no dia do velório do pessoal aqui, mas serviu para muita reflexão. E justamente nesse contexto do firmamento, do alicerce, é que eu gostaria de fazer uma menção à nossa amada irmã Sirlene, que é quase inacreditável. Quando a gente chega ali, primeiro momento em que a gente vê, para a gente vai ver ela, ou vai ver aqui, a gente sabe que isso não vai acontecer mais. E eu pedi a Raimara para cantar um hino, que é um hino muito bonito, e que depende, irmãos, da estrutura que nós teremos
para nós sabermos se quando nós chegarmos nos portões celestiais, nós entraremos ou não. É hora de nós refletirmos. A morte, ela nos causa dor, mas ela deve causar, sobretudo, um momento de reflexão, para que nós tenhamos, talvez, a oportunidade de nos arrependermos e de tornar os nossos atos corretos perante o Senhor e concluir a nossa obra sobre a rocha. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui hoje. É um dia difícil, porém a obra não para, como os irmãos mencionaram.